Bom dia, caros amigos e membros da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, unidos em Cristo. Quem vem e lhes fala é o pastor Adilson Có. E eu quero vir e saudar a todos com a passagem bíblica do Evangelho de Marcos, capítulo 2, o versículo 5, que nos diz: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Esta passagem bíblica ela faz parte da narrativa chamada O Paralítico de Cafarnaum, que nos conta a história de 5 amigos. Primeiramente 4 que estavam fortes e sadios e que estavam preocupados com o 5º amigo, que por sua vez não podia caminhar. Eles se esforçam e levam este homem paralisado sobre o seu leito até diante de Jesus, que estava reunido numa casa repleta de pessoas. Como não havia uma forma de chegar diante do nosso Senhor, eles sobem ao telhado da casa, tiram as telhas e de lá, por sua vez, o descem até a presença de Jesus. Nosso Senhor, observando aquela cena, percebendo a fé daquelas pessoas, fica maravilhado e olha para aquele paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Diante da sua fala, alguns religiosos que estavam ali presentes ficam perplexos com aquilo que ele diz, pois na sua ideia somente Deus poderia vir e perdoar os pecados. Eles não conseguiam ver e muito menos entender que Jesus fosse o Filho de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Com toda certeza, aquele paralítico de Cafarnaum compreendeu que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias, aquele que lhe perdoou os pecados. Ele deu a oportunidade dele voltar a viver, lhe deu a oportunidade de voltar a caminhar. De igual forma, nós como pessoas cristãs, cremos e confiamos que Jesus ainda hoje perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Pois quem de nós não tem falhas? Todos nós as temos. O problema é que muitas vezes, como pessoas de fé, nós confessamos os nossos pecados, nós aceitamos vir e colocar isto diante de Jesus, mas nem sempre aceitamos a absolvição dos nossos erros. Nem sempre nós compreendemos que de fato Ele tem poder de vir e de nos perdoar, de que Ele morreu na cruz pela remissão dos nossos erros. Nesse sentido, existe uma bela história de uma senhora que tinha um pecado que ela havia cometido no passado e que ela carregou durante toda a sua vida, que lhe incomodava, amargurava o coração e a mente. Um dia ela convidou o seu pastor para poder vir e confessar diante dele a sua culpa. O pastor, por sua vez, veio, orou com ela, lhe deu a absolvição, o perdão dos seus pecados em nome do Trino Deus. Mas durante a conversa o pastor percebia que ela ainda não havia aceitado esse perdão, pois inúmeras vezes ela voltava e dizia: pastor, o senhor tem certeza de que Deus me perdoou? O senhor tem certeza que Jesus morreu pelos meus pecados na cruz? O pastor, percebendo que por palavras não conseguia convencer aquela mulher do perdão dos seus pecados, ele lembrou que ela havia lhe dito que havia lhe preparado um bolo. O pastor diz a ela: por favor, me traga o bolo que você disse que preparou. Ela trouxe para o pastor. Por sua vez lhe disse: pastor, venha e lhe sirva. O pastor olha para aquela senhora e diz: eu gostaria muito de comer um pedaço do seu bolo. Ela disse: pastor, então está bem. Ela veio e cortou um pedaço. Novamente o pastor disse: eu estou com fome, eu gostaria muito de comer um pedaço do seu bolo.
A senhora então desta vez pegou o bolo cortado e o colocou sobre o prato do pastor. E ele mais uma vez lhe disse: eu queria muito ver e comer o seu bolo. A senhora irritada disse: mas pastor, eu já lhe disse que o bolo está aqui, lhe cortei e lhe servir sobre o seu prato. Por que você não vem e come este bolo? Aí o pastor olhou firmemente para ela e lhe disse: minha senhora, você consegue compreender o que eu fiz com você em relação ao seu bolo? É o mesmo que você faz em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo? Pois Ele também lhe perdoou, Ele também lhe absolveu, e por sua vez você fica carregando ainda a culpa, você ainda fica carregando o ressentimento. Assim como você não aproveita o perdão dos pecados, eu também não aproveitei o bolo que você me ofereceu. Jesus vem e nos perdoa, mas nós temos que aceitar esse perdão e voltar e viver uma vida nova. De igual forma, caros ouvintes, quantos de nós será que ainda está preso a pecados, a erros do passado? Que ainda não estamos convencidos da nossa absolvição, que ainda não estamos deliciando o belo bolo que o nosso Senhor Jesus Cristo veio e preparou para cada um de nós. Lembrem-se da história do paralítico de Cafarnaum. Ele aceitou a absolvição dos seus pecados, mas ele não ficou paralisado. Ele voltou a caminhar. Ele viveu com alegria, com gratidão no coração. De igual forma, cada um de nós precisa vir e sempre de novo se arrepender dos seus erros, mas também saber que Jesus vem e absolve a todos nós, que Ele sempre quer que nós possamos voltar a caminharmos, vivermos de uma forma digna, com gratidão e com muita fé, que possamos vir e viver firmes e fortes nesse objetivo, que todos nós possamos ficar na paz do Senhor. Amém.